Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso grupo de estudo Sigmund Freud. Hoje o nosso tema será higiene íntima feminina. É um assunto bastante polêmico muitas vezes e as pessoas às vezes têm vergonha, né? As mulheres de perguntar, de saber mais informações. E hoje, né, nós temos a honra de convidar mais uma vez ao nosso grupo a doutora Sheila Cohen, que é sexóloga, terapeuta sexual, e vai também compartilhar conosco muitos conhecimentos hoje. Boa noite, doutora Sheila, seja bem-vinda. Boa noite, doutora André. É sempre um prazer estar aqui, né, esclarecendo as dúvidas junto com a senhora e fazendo uma live bem simpática, não é? Exatamente, não é? Então, vamos iniciar. Vamos começar falando um pouquinho na antiguidade, né? Como era essa higiene. Exatamente. Há 3.500 anos atrás, né, as soluções encontradas pelas mulheres eram bem criativas. Isso relativo à menstruação. Já imaginou naquela época, não é? Que não se tinha o conforto de hoje, né, as invenções. Mas o homem, as mulheres sempre foram criativas, né? O homem, quando eu falo, é homem e mulher. Então, quando elas menstruavam, elas não tinham a vergonha que depois passaram aqui para as mulheres, né? Porque elas faziam assim. Em Roma, elas usavam chumaços de lã, né, como uma espécie de absorvente. Já as gregas tinham pedaços fininhos de madeira e de tecidos. As japonesas, canudinhos de papel. E no Egito, com pedaços de papiro, né? Já na Idade Média, pedaços de toalhas, retalhos. E no século XIX, acopladas às toalhinhas, havia uma espécie de pano, a fim de garantir mais segurança, não é? Agora, depois veio a Idade Média, e aí surgiu a toalhinha da nossa bisavó, não é? Que utilizava uma espécie de absorvente e que, na realidade, os ginecologistas até de hoje diziam que foi a melhor invenção, porque já que elas lavavam, os micróbios saíam. Né? Até que depois da Segunda Guerra, aqui, Juscelino Kubitschek, nosso presidente naquela época, deixou entrar as empresas norte-americanas. Aí é que veio realmente os absorventes, né, os shampoos e outras coisas mais sobre a higiene, não é? Então, sempre foi tabu a história da menstruação. Agora já não é mais, né? E a partir do século 30 surgiram os primeiros absolventes, né? E depois começamos a imitar a França, né? Aí vem sabonetes, shampoos, creme de barbear e muitas coisas mais, a espécie francesa, né? Até hoje em dia, né? Que nós temos L'Oréal, eu não posso nem citar nomes, né? Mas é isso aí. Muito bem. E que bom que nós nascemos, não é? Em uma época em que todas essas situações já foram vivenciadas e superadas por essas mulheres. Porque imagina, hoje, nós temos que passar por essas situações, de colocarmos na nossa parte íntima, né, todos esses objetos, todas essas toalhinhas e tal, e hoje a gente sente mais conforto, mais, né, vamos, leveza, não é? Sem Isso, exatamente. Então, assim, na hora do banho, né, nós temos que ter bastante atenção, é um momento especial para a questão da parte externa, já que existem várias preguinhas na pele dessa região, que podem acumular o esmegma, né? O esmegma, para quem não sabe, é um resíduozinho branquinho formado pela combinação de células epiteliais, óleo e gordura vegetal, que fica lá, não é, na parte genital da mulher. Então, existem muitas mulheres que, talvez por vergonha, medo,
não se observam, só fazem tocar, mas nunca pegaram um espelho, abriram, né? Verificaram e perceberam, né? E perceberam como é a sua parte íntima. Então, eu acho muito importante, né, doutora? Nós que estudamos terapia Com sexual, certeza. vimos muito essa situação, não é? De da mulher se conhecer. Então, evitar sabonetes, é usar muitos sabonetes em excesso, né? Nessa região. Então, tudo que for excesso, temos que evitar. Por quê? Porque pode irritar. Cada pessoa, cada mulher tem a sua vagina, não é, doutora? Exato, e é o seu umedecimento, né? Então, se fizer muito isso, pode haver uma secura precoce, e aí até para você ter relações sexuais vai ter que usar pomadas, cremes, porque a original já se foi. Muito bem. Existe também o uso de alguns sabonetes neutros, não é? Ou sabonetes íntimos que pode auxiliar, principalmente em casos de irritação ou corrimento de repetição. Então, tem muitas mulheres que, assim, elas têm algum corrimento, alguma coisa, e não se cuidam. Elas passam muito tempo sem ir ao ginecologista, não é? Então, as mulheres, elas têm que fazer prevenção, têm que perceber o que é que está no corpo delas de diferente, porque muitas vezes a pessoa, né, a mulher, ela está com algum tipo de secreção, alguma coisa, e talvez aquilo ela ache normal e possa ser que não seja. Porque muitas vezes o odor, né? Ou se está ou não está vindo alguma secreção, a mulher pode até estar com algum problema no útero e não percebe. Por quê? Porque não dói. A gente sabe que o útero é uma célula, um tecido morto. Então, ali pode ter alguma coisa, porque aí vai entrar na relação sexual a vagina, não é? Na vagina, que é o canal sexual, não é? E aí a mulher tá de boa, achando que não tem nada. Então, A pode ela minha não ter. ginecologista, né? Doutora, desculpe interromper, doutora Graça Pode falar. Ferreira. Então, ela passou um sabonete que eu recomendo para todo mundo. É o Cronel. Cronel. E, assim, algumas farmácias não vendem, mas outras vendem. Então, ele já vem com uma espécie de aroeira. Você usa mais ou menos assim três vezes na semana, mas fica completamente limpo. Eu recomendo esse sabonete. Recomenda, né, doutora? Muito Sabonete bem. líquido, né? Cronel. Certo. Muito bem. Antialérgico. Olha aí, gente. Então, meninas, mulheres, moças, vamos ouvir as orientações da doutora Sheila. E também, assim, a questão de buchas, né? Existem buchas, cotonetes e outros materiais que também podem machucar a pele dessa região. Por quê? Porque nós sabemos que a pele da região íntima feminina, ela é sensível. Ela é muito sensível, né? E outra recomendação é quando vai fazer a limpeza com papel higiênico, não é, doutora? Tem um exercício, quando vai utilizar, que é o correto. Tem pessoas que fazem diferente. Por exemplo, quando for urinar, nós devemos utilizar o papel higiênico no sentido da vagina para a direção do ânus. E tem pessoas que fazem ao contrário. Aí o que é que acontece? Possa ser que haja contaminação, né, de bactérias provenientes do intestino, é claro, quando se faz o uso do papel higiênico, fazendo a limpeza no movimento errado, não é? Então, é aconselhável também sempre usar duchas, né? Banhar-se, né? Após a urina, não é? Fazer as suas necessidades fisiológicas, é sempre bom se banhar. E sobre a limpeza, vou passar de novo para o século antigo, que é quando
Pedro Álvares Cabral chegou aqui e aprendeu com os indígenas o hábito de se banhar todos os dias. Porque na Europa se acreditava que se tomando banho 2 vezes por ano, então os poros ficavam tapados e eles não pegariam a peste. Justamente o pensamento errôneo, não é? Porque muitos banhos vão dar sensação de limpeza, desestresse, muita saúde, não é? E eles aprenderam esses hábitos com os indígenas, porque os indígenas habitavam aqui, tomavam banho todos os dias, se depilavam, cortavam os cabelos, justamente o que o homem faz hoje. E é por isso que eles tinham realmente muita saúde, né? Uhum. Isso antigamente. E desde aí que o brasileiro é chamado de um povo limpo. Povo limpo. Que bom, né? Que nós temos essa herança, né? E vamos continuar tendo essa higiene, né? E a duchinha? Será que a duchinha ela pode ser utilizada? Sim, mas só que é preciso evitar água muito quente, né? Então, existem mulheres que têm aquela superstição de usar a duchinha e colocar água quente, porque acha que vai eliminar e matar as bactérias. Mas cuidado, por quê? Porque pode tirar a proteção natural da vagina, não é verdade? E a menstruação, durante a menstruação, como a doutora Sheila falou, antigamente, como era toda essa questão, né? Tem a atenção da higiene, que ela deve ser redobrada. Porque imagina, sem estarmos menstruadas, a higiene ela tem que ser feita, né, adequadamente, né? 2, 3 vezes durante um dia. E imagine quando nós estamos menstruadas, né? E aí, a questão da presença do sangue altera o pH vaginal, né? E aí, o que é o pH? O pH é a medida do nível de acidez. O pH é a medida do nível de acidez. Então, a nossa vagina tem acidez. O pH vaginal tem, né, a sua classificação. Eu quero chamar também a atenção para as pessoas quando elas realizarem o ato sexual. Aí é que se deve ter muita higiene, tanto o companheiro como a mulher, não é? Então tem que se lavar, não é? Na ducha. Os lençóis têm que serem mudados, trocados, não é? Isso todas as vezes que for realizado o ato sexual. E deve tomar um banho antes e um banho depois. Exatamente, era isso que eu ia dizer, doutora, também. Tem que ser antes e o depois, né? Além disso, o sangue por si só é um meio de cultura. Os absorventes internos ou externos, eles devem ser trocados de acordo com a necessidade. Porém, o intervalo entre as trocas não deve exceder 4 horas durante o dia. Então, quando as mulheres estiverem menstruadas, né, nós devemos trocar, que não exceda, que não passe de 4 horas com o mesmo absorvente, porque vai trazer algum prejuízo aí nessa região, porque é uma região abafada, né? Fica aquele sangue lá sem ser trocado. Então, só se for um caso muito, né, E a excepcional. higiene também, doutora Andreise, de se pegar o absorvente, se enrolar em um papel para poder colocar no lixo. Eu tenho visto coisas horríveis, absorventes dentro do mar, absorvente na praia, absorvente quando você vê, você está pisando no absorvente, isso não existe mais em 2020, gente. Porque nós fomos educados, né? Jogar detritos dentro do canal, o que é isso, não é? Então, para a gente Verdade. ter limpeza, a gente deve ter os cuidados com a higiene também do que você usa. E temos que ter educação doméstica nesse sentido, né, doutora? Com Feito a certeza, senhora também está escovar dizendo. os Quando dentes antes da relação sexual e também de sexual. manhã, de todas as vezes que comermos, não é? Porque não é só você, não, é a pessoa que está com você também. A higiene bucal é Exato. super necessária. Certo. Vamos falar um pouquinho dos lencinhos umedecidos.
Eles podem ser uma alternativa quando a mulher se encontra em ambientes públicos. Ou um papel higiênico em questão, quando ele for muito áspero, pode irritar a pele. Porque existem vários tipos de lencinhos umedecidos, né? Existem vários tipos de papel higiênico. Então, a mulher, ela tem que o quê? Que se adequar ao tipo, à marca, e se, né, experimentando e percebendo se realmente o uso frequente ou o uso desses lenços e papéis estão prejudicando ou não a sua higiene íntima. Porque é aquela coisa, né, doutora? Tudo em excesso, tudo demasiado, a gente tem que ter o controle, né? É Outra coisa também, prejudicial. doutor Andrés, no shopping, tem shoppings, infelizmente, que utilizam em seus banheiros um papel tão ácido que parece uma lixa. Aí, no caso, você aprenda a ter um papel higiênico dentro da sua bolsa. Isso daí é Muito a bem. salvação, não é? Do contexto, além do papel IS. Uma dica muito importante que a doutora está dando para a gente, não é? Perfumes. Será que perfumes, né, devem ser colocados na região íntima para ficar cheiroso? Imagine, doutora. Então, não devem ser evitados, Com certo? certeza. Então, isso inclui os perfumes íntimos, assim como tudo que for papel higiênico, absorvente perfumado, lencinhos perfumados, né? Nada de talco também. Além de poder causar irritação, secura e ardência, o produto está relacionado ao desenvolvimento de tumores. Então, tudo isso, se for feito assim, com muita frequência, tem que ter cuidado. Por quê? Existem estudos relacionados no sentido de que pode se desenvolver tumores malignos no ovário e nas tubas uterinas. Veja que coisa interessante. Os cuidados que nós devemos ter com relação à utilização desses perfumes, porque existem mulheres que gostam de ter uma higiene, mas que fique cheirosa, que aparente estar com aquele odor maravilhoso. Mas a gente sabe que a nossa flora, né, na nossa região íntima, é o cheiro natural. Lembra de doutora Lúcia, quando ela falava da nossa... Lembram? Aquela experiência. Fala aí um pouquinho daquela experiência do dia, do cheiro da gente. É Tá verdade. lembrada? Cada um tem o seu próprio cheiro. Sendo assim, e também a pele é única. Por exemplo, se eu boto um batom e doutor Andrés e coloco o mesmo batom, pode ser que não saia a mesma cor, porque nós somos diferentes. Então, a nossa professora, que é considerada o Papa da Sexualidade, eu mesmo, a doutora Lúcia Mergulhão, então ela dizia assim, para você conhecer o seu próprio cheiro, fique 2 dias ou 3 sem tomar banho. Aí então a turma disse, não, nós não aguentamos. Ela disse, para você ver que cheiro tem o nosso corpo. Então, eu não aconselho a vocês a fazerem, porque realmente a higiene é super necessária. Pois é. E aí, os protetores diários, também mocinhas, mulheres gostam muito de colocar aqueles protetores que são fininhos, mais finos do que os absorventes. Por quê? Você vai para um determinado ambiente e faz xixi, não levou papel higiênico, não tinha, e você fica com aqueles pinguinhos na calcinha, né? Muitas vezes ele não sai todo. Então, muitas mulheres têm o hábito de usarem aqueles, vamos dizer, protetores diários. Só que eles não são recomendados, porque eles deixam a região abafada. Imagina, todo dia você sai para trabalhar e no seu trabalho ou no lugar onde você estiver, você tem vontade de ir ao banheiro, de urinar, e aí como é que se diz? A urina, os pinguinhos ficam na calcinha e tal. Aí você fica com aquilo de dizer, que fica incomodada, que não gosta, mas todo dia, se você for usar os lencinhos,
ele pode causar irritação e alergia. Então, o aconselhável é feito, a doutora Sheila disse, que é o uso da ducha, não é? Tá sempre lavando, higienizando, para que fique bem limpinha, não é verdade? Outra coisa também é a polêmica, doutora Andrese, sobre se depilar ou não se depilar. Aí vai do seu gosto, da sua sensibilidade, não é? Eu gosto sempre de me depilar. Eu vou dizer até o nome do lugar, que é uma dica que tem no Espinheiro, tem aqui no Recife, não é? Pode ter no Brasil inteiro. É a Depinil, é um espetáculo. Ou eles são especialistas em depilação. Porque quando você se depila sozinha, você corre o risco de pegar uma infecção. E nesses locais, não. Eles são expertos nesses assuntos. Inclusive, até o lado masculino, doutora Andresse, está se adaptando. Porque realmente os pelos, eu não considero uma boa, não é? Apesar de dizer assim, não, tudo tem a sua hora, o seu lugar, os pelos protegem, mas realmente eu não acho muito higiênico, não, a pessoa peluda. Certo. E também aqui no interior, viu, doutora? Sim, Existem já algumas pessoas que fazem depilação, são depilação, profissionais, com né? E cera, também é né? sempre, Com mel e é, limão. exato, é sempre bom porque existem vários tipos de ceras caseiras. A pessoa que propriamente faz em si, muitas vezes não gosta, porque fica alguma coisa faltando, Exato. mal Você mesmo não se feita, olha, né? não Tem que se ser outra olha. pessoa. Exato. Aí, o que é aconselhável? Tentar ir para ver como é que fica, não é, doutora? É uma experiência, porque muitas mulheres acham que isso aí não dá certo, tem vergonha, porque fica em alguma posição, mas já começaria aí quebrando tabus, paradigmas, Exatamente. não é? Nós estamos em 2020, não é? Então, exatamente, a higiene íntima, ela merece atenção especial em Com todos os certeza. aspectos. Higiene é saúde. Isso aí. E o uso das duchas vaginais, né? Antigamente se fazia muito uso, e algumas mulheres ainda vêm fazendo, né? Essa questão do uso das duchas vaginais, não é? E aí, o que é que acontece? Não é assim dito, né, dizer assim, proibido, não. Pode se fazer, agora com um certo controle, com uma certa moderação de uso, não é? Para não se prejudicar, não se ferir. Assim, doutora Andresse, quando se pega na ducha, vamos dizer, todo dia não, mas botar um recipiente com um pinguinho de água sanitária e água e deixar ela mergulhar lá em uns 5 minutos. Aí depois você tira, não é? Porque tem Certo. gente que quando faz uso da ducha, encosta Isso. e aí atrai micróbios. Então, às vezes ela cai no chão, tudo. Então é bom se fazer isso, a limpeza da própria. Exatamente. E uma outra dica para ajudar a manter a flora vaginal adequada, diminuindo a suscetibilidade a infecções, a mulher pode usar sabonetes íntimos que contenham ácido lático em sua fórmula e ingerir probióticos com lactobacilos. Isso é o que está ultimamente recomendando os ginecologistas, né? Então, a senhora poderia indicar algum sabonete íntimo, doutora? A senhora O já disse, não Corel, como eu estou foi? lhe dizendo, não tem em Pronto. toda farmácia. Hum, Mas, na falta de um Cronel, você pode usar um Johnson. Um sabonete, aquele líquido Johnson. Bem pouquinho. certo. Porque aquilo não Pronto. tem pH. O pH é normal, né? Exato, é. Então, Por- no caso de faltar um desodorante íntimo bom, você pode comprar o Johnson e colocar bem pouquinho, né? E fazer a limpeza. a Mas olha, o limpeza. nome é Cronel, viu? Ok, muito bem, aprendemos. Marquem aí, gente. E assim, são vários os fatores que tornam a região da vagina propensa à infecção, irritações e alergias. Então, vamos ficar atentas a não ficarmos muito propensos, né,
a questão de infecção, irritação e alergia. E muitas mulheres fazem coisas assim, bem mirabolantes, como tipo, se você pegar uma coceirinha, começa a coçar, tem gente que bota álcool, tem gente que faz loucura, por quê? Tem vergonha de ir a um ginecologista, mulher ou homem, tem medo de falar sobre o assunto. Imagina você, acontecer um acidente, assim, bem íntimo seu, e você não quer pedir ajuda. Então, procure um terapeuta sexual, não é, doutora? Para se Exato. orientar, para que você possa cuidar melhor, não é, de si. Inclusive, doutora Andreise, esse campo de terapia sexual, depois vamos gravar uma live sobre isso, para explicar ao público o que é um terapeuta sexual, o que é um sexólogo, o que é que eles fazem, não é? Muito Terapia importante. Vamos marcar, sim, um novo encontro. E aí eu acho que nós, hoje, falamos de várias questões. Eu acho que algumas dúvidas já foram contempladas, algumas dúvidas já foram sanadas. E eu peço à senhora para fazer alguma consideração final, porque nós já estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. eu quero agradecer, não é, essa, eu não diria nem palestra, é live, né? De informações tão úteis no dia a dia da gente. E que também vamos fazer uma sobre o lado masculino, né? A higiene masculina, e também assim ainda tem muitos tabus, né? Sobre essa higiene e colocar assim em público, mas é uma coisa muito necessária. Isso faz parte da vida. Sexo é vida, né? E você tem que conhecer realmente para ser feliz. Pronto, muito bem, doutora Sheila. Lhe agradeço, né? A sua participação foi valiosíssima. Eu espero que todos tenham gostado. E vamos sim dar continuidade a outros temas que vai vir agora, a higiene masculina, né, íntima, Isso. e contamos com a presença de todos, tá certo? Obrigada e boa noite. Boa noite.